Amara estava atravessando a rua no final da tarde, o ar ainda quente do sol de verão. O cheiro do asfalto aquecido pelo sol se misturava ao da leve brisa que soprava, trazendo uma sensação de frescor depois de um dia sufocante. Amara saboreava cada passo que dava na calçada, os pés cansados, mas o coração leve. Ela trabalhava naquele restaurante chique há anos, um lugar onde sorrisos forçados e modos educados faziam parte da decoração, mas onde a invisibilidade dos funcionários negros era uma regra tácita. Todas as noites, depois de tirar o uniforme e sair da sala, ela recuperava o fôlego, a dignidade intacta apesar do cansaço e dos olhares curiosos dos clientes que passavam por ela. Aquela noite foi especial. Finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar os livros que há muito apreciava, aqueles que queria devorar para largar os seus horizontes para além dos limites impostos pela sua vida cotidiana. Obras de história, filosofia, clássicos que só folhear em bibliotecas públicas. Hoje, ela estava orgulhosa por ter conseguido esta pequena vitória. Naquela noite, ela se sentiu livre, leve, como se o mundo inteiro não pudesse fazer nada contra ela, como se todos os obstáculos tivessem evaporado à medida que as páginas dos livros que iria ler a conectassem a uma realidade maior. Enquanto ela caminhava por aquela rua tranquila, seus pensamentos vagando entre seus planos e seus sonhos, ela ouviu o som de um veículo parando repentinamente atrás dela. O som do motor desligando ecoou pelo ar quente. Amara virou a cabeça e viu um carro patrulha. 2 policiais, com rostos impassíveis, olhavam para ela através dos vidros escuros. Um arrepio percorreu-a, o instinto de sobrevivência empurrando-a para ficar tensa. Ela conhecia aqueles olhares muito bem. Esses olhos cheios de preconceito que, num instante, a reduziram a uma silhueta suspeita, a uma pessoa desconhecida cuja simples passagem no seu campo de visão bastava para dar o alarme. Senhora, você pode parar, por favor. A voz de um dos policiais, mais autoritária do que o necessário, assustou-a. Amara, já familiarizada com esse tipo de interação humilhante, parou sem dizer uma palavra, com o corpo em alerta. Seus olhos começaram a percorrer os arredores, procurando uma saída, uma possível fuga. Mas a ideia de agir com cautela rapidamente a conquistou. Ela sabia que tudo poderia degenerar num instante, que a menor reação poderia causar uma escalada de uma situação da qual ela provavelmente perderia. Um dos policiais, alto e imponente, saiu do carro exalando uma evidente aura de superioridade. Ele se aproximou dela com passos medidos, com lentidão deliberada. A cada movimento que ele fazia, Amara podia sentir a pressão aumentando no ar ao seu redor, como se a sombra da situação estivesse ficando cada vez mais pesada. Ele a olhou de cima a baixo, um sorriso sarcástico tocando seus lábios. Você tem algum documento? Ele perguntou em tom neutro, sem motivo aparente. O tom era mais de acusação do que de pergunta, e Amara percebeu isso imediatamente. Eu não fiz nada, policial, ele disse. Ela respondeu calmamente, embora o nervosismo surdo aparecesse em sua voz. Ela enfiou a mão na bolsa, procurando a carteira com uma precisão que esperava ser reconfortante. Mas cada gesto, por mais inócuo que fosse, assumia a aparência de um desafio nesta atmosfera carregada. O outro policial, mais jovem, menos confiante, mas igualmente arrogante, também saiu do carro. Seu olhar examinou Amara com uma espécie de desprezo palpável. Vimos você andando pela vizinhança. O que você estava procurando? Ele disse, sorrindo, como se tivesse acabado de descobrir um segredo que considerava ao seu alcance. Com essas palavras, Amara sentiu uma onda de raiva crescer dentro dela. O bairro em que ela morava não era o dela, mas isso não significava que ela não tivesse o direito de estar ali. A cor de sua pele, seus traços, eram desculpa suficiente para que não a considerassem uma cidadã plena. Ela já tinha ouvido essas falas muitas vezes. A polícia não se importava com o que ela fazia ou para onde ia. O simples fato de ser uma mulher negra atravessando um bairro que consideravam restrito parecia suficiente para despertar suas suspeitas. Vou para casa depois do meu dia de trabalho, ele disse. Ela disse, sua voz mais firme. Ela sentiu seu sangue ferver com a injustiça, mas sabia que a raiva poderia ser perigosa. Você tinha que ficar calmo. Mas não era isso que eles queriam ouvir. Eles já haviam criado uma versão dela, uma versão a qual ela nem tinha permissão para reagir. Amara de repente se sentiu presa, como uma silhueta distorcida nos olhos desses 2 policiais. Sente-se aqui, na calçada,
E não se mexa, disse ele. Ordenou o policial mais velho. A ordem foi brutal e humilhante. Amara viu-se sentada no chão quente, com a bolsa apertada contra a barriga, como se quisesse ancorar-se numa realidade que não escolhera. Cada momento parecia se expandir, mas ela sabia que a situação poderia piorar. Outro veículo parou atrás da primeira viatura. Um terceiro policial desceu. Ele era mais velho, mais calmo, mas seu olhar também carregava o mesmo peso de julgamento. Ele se aproximou com um sorriso presunçoso, como se já soubesse de tudo. Então, você sabe por que está aqui? Ele perguntou em tom condescendente, enquanto olhava para ela de forma penetrante. Não, eu não sei. Você está me impedindo por nada, ela respondeu, mais bruscamente desta vez. Sua voz tinha um tom de aborrecimento, mas ela tentou manter a calma, consciente de que qualquer onda de emoção poderia se voltar contra ela. A polícia ignorou-a, ou melhor, acusou-a de forma intangível, sem provas, apenas porque ela estava ali, uma presença negra num espaço que consideravam estranho à sua existência. Eles o acusaram de sair como se isso fosse um crime em si. Eles procuravam a menor falha para encaixá-la nos moldes de seu estereótipo, para justificar seu desejo de humilhá-la. Um dos policiais se aproximou dela novamente, inclinando-se levemente sobre ela, dominando sua postura. Sua figura maciça parecia se expandir, quase ameaçadora. Teremos que levá-lo até a estação, ele disse. Ele disse em um tom gelado. Amara sabia que a situação iria piorar. Os policiais, cujo olhar nunca deixava de julgá-la sem motivo, representavam tudo o que ela aprendeu a evitar. A brutalidade, a injustiça e a arrogância das autoridades que, muitas vezes, se acreditavam acima da lei. Mas hoje ela não deixaria isso acontecer. Seu coração batia acelerado, mas ela controlava a respiração. Cada respiração era uma âncora na realidade, uma forma de não ceder à raiva. Ela sabia que no mundo como este, a sua dignidade seria sua arma mais preciosa. Discretamente, Amara enfiou a mão no bolso e apertou o botão do telefone. Seu coração estava acelerado novamente, mas ela precisava manter a calma. Este simples gesto, esta pequena coisa que muitas vezes consideramos natural, pode tornar-se o seu único meio de defesa. O vídeo seria uma prova da injustiça que ela estava enfrentando, e ela esperava poder usá-lo para provar que a culpa não era dela, mas sim deles. Ela tentou não deixar transparecer nada, mas o peso da situação começava a pesar sobre seus ombros. A polícia, já demasiado confiante no seu poder, não suspeitou que estavam a ser filmados. Amara sabia que se deixasse escapar esta oportunidade, a injustiça venceria novamente. A polícia continuou a assediá-la, mas Amara permaneceu calma. Ela sentiu a humilhação queimando sua pele, mas sua expressão permaneceu impassível. Os olhares que lhe lançavam, cheios de preconceito, lhe eram familiares, mas naquela noite ela não cedeu. As palavras dos policiais, sua entonação, sua maneira de falar com ela como se ela não tivesse valor. Tudo isso a impressionou profundamente, mas ela não se deixou enganar. Ela sabia que eles estavam procurando um motivo para humilhá-la, para rebaixá-la ao nível deles. Eles estavam tentando fazê-la reagir, vê-la ceder ao medo ou à raiva, mas Amara sabia melhor. Ela se recusou a ser sua espectadora. Foi então que o grito perfurou o ar. Um grito que não parecia vir da polícia, mas de alguém na rua. Amara virou a cabeça e viu figuras se aproximando, atraídas pela comoção. O som de passos se intensificou e logo uma mulher na casa dos 40 parou perto dos policiais, examinando-os com um olhar preocupado. Ela não conhecia essa mulher, mas a empatia em seus olhos e a entonação de sua voz traíam um desejo de compreender, de se envolver. Amara sentiu uma leve esperança crescer dentro dela. Talvez desta vez alguém os fizesse reagir. A mulher, seguida por um homem que Amara reconheceu como inspetor de polícia sênior, deu um passo à frente com determinação. Ela já tinha visto esse policial na vizinhança. Ele era um daqueles raros oficiais que realmente levavam a sério seu dever de justiça, e não o de julgar com base em preconceitos. Ela tinha ouvido falar dele como um homem de princípios, um dos policiais com quem ainda era possível conversar. O inspetor se aproximou, seu olhar penetrante percorreu a cena, avaliando cada detalhe. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz cheia de calma, mas autoridade. Ele se virou para a polícia, que começou a murmurar desculpas desajeitadas. Um deles tentou minimizar a situação, mas o fiscal não deu chance.
Ele os interrompeu em tom firme. Acabou. Deixe-a ir. Um peso pareceu sair repentinamente do peito de Amara, que subiu lentamente. Os perturbados policiais olharam para baixo e um em particular evitou seu olhar. Ela podia ver a derrota em seus olhos. O detetive olhou para ela por um momento, como se quisesse ter certeza de que ela estava bem, antes de acenar com a mão para guiá-la até o carro patrulha. A mulher e o homem acompanharam-na e a sua presença deu a Amara uma sensação de segurança que ela não sentia até então. Enquanto caminhavam em direção ao carro, ela finalmente se permitiu um suspiro de alívio. Não estava tudo acabado, mas ela já havia vencido uma pequena batalha. Ao entrar no carro, ela deu uma última olhada nos policiais, com os rostos marcados pela confusão e pelo arrependimento. Amara sabia que qualquer que fosse o resultado, o vídeo que ela gravou era chave para sua vitória. Ela mal havia terminado quando já sentia a adrenalina descer, mas sua determinação permaneceu intacta. Na manhã seguinte, seu telefone vibrou. O vídeo, que ninguém imaginava ver assim, começou a circular nas redes sociais. Amara, calma e digna, tornou-se um símbolo. Ela não buscou glória nem reconhecimento, mas a verdade. A verdade sobre a brutalidade policial, o racismo sistêmico que assola a sociedade e a importância da resistência face à injustiça. O vídeo se tornou viral em poucas horas. Os policiais foram suspensos enquanto se aguarda uma investigação interna e surgiram comentários expressando indignação e solidariedade. Amara tornou-se uma figura de proa, um exemplo de dignidade e coragem face a um sistema que tudo fez para humilhá-la. A imprensa divulgou a história e, muito rapidamente, as discussões sobre o racismo institucional tornaram-se essenciais nos debates públicos. Os policiais tiveram que enfrentar suas ações, não apenas em tribunal, mas também diante de uma consciência coletiva despertada. Amara, cercada por seus entes queridos e por aqueles que a apoiaram, permaneceu alta, mais forte do que nunca. Ela já não era vítima desta injustiça, mas sim a voz de uma resistência que já não se calaria. E naquela noite, ao voltar para casa, ela sabia que sua luta não se limitaria a este momento. Ela tinha acabado de quebrar uma fechadura e outros a seguiriam.